Olá, pessoal! Irei apresentar um trabalho para a disciplina de Inspeção de Produtos de Origem Animal 1. Meu nome é Thalia Cipriano da Silva e irei falar sobre queijo Roquefort e gorgonzola. Bom, ambos os queijos são classificados como queijo azul. E o queijo azul é classificado como queijo gordo de umidade média alta, de acordo com a classificação estabelecida no Regulamento Técnico Geral de Identidade e Qualidade de Queijos. Qual seria a definição de queijo azul? Entende-se por queijo azul o produto obtido da coagulação do leite por meio de coágulo e outras enzimas coagulantes apropriadas. Pode ser complementado ou não pela ação de bactérias lácticas específicas. E um dos passos mais importantes também é a utilização de fungos específicos, como, por exemplo, o Penicillium roquefort. Também pode ser complementados ou não pela ação de fungos e ou leveduras subsidiárias encarregadas de conferir ao produto características típicas durante os processos de elaboração e maturação. Bom, qual é a diferença, então, entre os queijos azuis? Como vocês podem ver na imagem, eles são bastante semelhantes, tanto o queijo Roquefort quanto o queijo Gorgonzola. Mas a principal diferença está no tipo de leite utilizado na produção. O queijo tipo Roquefort é produzido com leite de ovelha e originário da região de Roquefort-sur-Saône, na França. O queijo tipo Gorgonzola é fabricado com leite de vaca e tradicionalmente produzido na região de Gorgonzola, na Itália. Ou seja, resumidamente, queijo Roquefort produzido com leite de ovelha e queijo Gorgonzola utiliza-se o leite de vaca. Vale ressaltar que essa diferença é descrita também pelo Rispoa, que diz que a única diferença entre esses queijos é o tipo de leite. Toda a produção deles é semelhante. Bom, o queijo Roquefort, de acordo com o decreto número 52.504, de 28 de julho de 1970, é o produto obtido do leite de ovelhas, cru ou pasteurizado, contendo massa crua, não prensado, e maturado pelo espaço mínimo de 3 meses. Tem características de formações verde-azuladas devido ao desenvolvimento no interior da massa do Penicillium roquefort, que é o fungo utilizado para esse processo. O formato do queijo será de preferência cilíndrico, de faces planas e bordos retos. Há também algumas características que indicam a qualidade desse produto, como, por exemplo, seu aspecto, que deve se apresentar massa mole, esfarelante e com uma untura manteigosa. A cor branco-creme, apresentando formações ramificadas no interior da pasta, de cor verde azulada, bem distribuídas. Isso se deve ao fato do desenvolvimento do Penicillium roquefort. Cheiro próprio, sabor próprio, tendente ao amoniacal, ligeiramente adocicado, picante e salgado. Há também características físicas e químicas, como a umidade, que chega ao máximo de 45%, e pedido de leite, calculado sobre a matéria seca, mínimo 44%. Já o queijo gorgonzola, de acordo com o mesmo decreto, é o produto preparado com leite de vaca, e aqui diz também que pode ser utilizado leite de cabra ou com a mistura de ambos os tipos de leite, de vaca e cabra, cru ou pasteurizado. Sua massa é crua, não prensada, maturada pelo espaço mínimo de 3 meses. Apresenta formações verde-azuladas devido ao desenvolvimento do Penicillium glaucum. De acordo com algumas pesquisas feitas, o Penicillium glaucum é uma variante do Penicillium roquefort, porque o Penicillium roquefort tem ampla diversidade morfológica e, assim, diferentes nomes. E uma de suas variedades, então, seria o Penicillium glaucum. E algumas características típicas observadas, entre esses queijos azuis, como no caso do Roquefort e Gorgonzola, pode ser
é atribuído a eventuais diferenças nas atividades metabólicas do penicilínio usado, certo? O formato do queijo, de preferência, deverá ser cilíndrico, com faces planas e ângulos vivos. Indicadores de qualidade, com aspecto: massa mole, esfarelante, untura manteigosa, cor branco creme, apresentando as características de formações verde azuladas com o desenvolvimento do penicilínio. Vale ressaltar que o penicilínio, esse fungo, é um dos passos muito importantes para a coloração final desse queijo. O cheiro próprio e o sabor levemente salgado e picante. Há também as características físicas e químicas, com a sua umidade no máximo 42% e lipídios de leite mínimo 45%. O processo de fabricação de queijos, de acordo com a Instrução Normativa número 45, de 23 de outubro de 2007, há alguns ingredientes obrigatórios, ou seja, que não podem faltar na composição dos queijos azuis, que é o leite, certo? E os leites empregados na elaboração do queijo azul deverão proceder das espécies bovina ou ovino-caprina e podem ser utilizados isoladamente ou em misturas, como dito anteriormente. Deve-se ter também coágulo e outras enzimas apropriadas, cloreto de sódio e cultivo de penicilínio roquefort. Bom, esse aqui o fluxograma geral do processamento de queijos azuis. Vale ressaltar que a fabricação dos queijos azuis é semelhante. O que muda, o que diferencia, é o tipo de leite utilizado. E o tipo de leite utilizado dependerá do tipo de queijo que será processado. Bom, após o tratamento térmico, o leite é resfriado e mantido na temperatura de 30 a 34 graus Celsius. Neste momento, é feita a adição do cloreto de cálcio 50%. E uma vez que o cálcio solúvel do leite se tornou insolúvel com o tratamento térmico, é importante a adição do cloreto de cálcio para se ter esse equilíbrio, né? Nessa etapa, pode ser inoculado ao leite as culturas primárias, denominadas de starter, caso o leite tenha sido pasteurizado. Essa cultura primária tem como principal função, né, acidificar o leite e o queijo até o início da maturação, além de conferir textura e aroma aos queijos. Pode ser inoculado também, nessa fase, esporos do fungo Penicillium roquefort, como cultura secundária. Bom, na etapa da adição do coágulo, o coagulante adicionado pode ser enzima quimosina em pó ou líquida. Coagula o leite após um período de 30 a 40 minutos. Atingido o ponto ideal, é realizado corte de massa com lírias de 2 a 2,5 centímetros de aresta. A etapa de mexedura 1 é a etapa de agitação lenta durante 15 minutos. Em seguida, na mexedura 2, ocorre a agitação de forma lenta por 5 minutos, seguido de uma pausa de 5 minutos, e repete-se este processo até completar o período de 50 minutos, até ser atingido o ponto ideal da massa. Nesse ponto, a massa é decantada no tanque e o soro é retirado. A massa depositada e compactada no fundo do tanque é quebrada e adicionado cloreto de sódio. Bom, após a dessoragem, a salga em queijos azuis pode ser realizada diretamente na massa ou sobre o queijo após a sua retirada da forma. Mas a salga seca na massa é comumente realizada e consiste em espalhar uma quantidade pré-determinada de sal na superfície dos queijos, de forma que essa camada fique uniforme. Antes da enformagem, é realizado o inóculo do penicilínio roquefort. A massa é homogeneizada e adicionada em formas redondas, possibilitando queijos cilíndricos de 1,5 a 3 kg. Porém,
Há estudos que indicam que esses queijos podem chegar a 12. Bom, após a enformagem, são realizadas 3 viragens dentro da forma, no intervalo regular de 2 horas a cada viragem. O queijo completa a fermentação dentro da forma até atingir o pH 4,7 durante o período de 12 horas. Os queijos são retirados das formas e salgados a seco uma vez por dia durante 3 dias consecutivos. A maturação ocorre em temperatura de 12 graus Celsius. E o queijo, nessa etapa, precisa estar frio para evitar que a massa se feche novamente sobre os furos recém-feitos. Então, nessa etapa, o queijo está fresco, certo? Com a umidade relativa a 85 a 90%, onde é feita a perfuração da massa após a maturação. O tempo de maturação é de 60 a 120 dias. E após 20 dias de maturação, o queijo é perfurado com cerca de 90 a 150 furos, 3 milímetros de diâmetro, que não ultrapassam a forma. Logo após isso, o queijo é embalado e armazenado a 12 graus Celsius. E depois de um tempo, esse pH sobe e o queijo fica com as características que denomina ele queijo azul, que vou explicar na próxima imagem. Nessa imagem, há a evolução do crescimento do Penicillium roquefort, queijo azul, certo? E o que acontece aqui? Nesse dia 1, é 20 dias após a maturação desse queijo, a qual ocorre a perfuração, certo? Ou seja, após 20 dias de sua fabricação, né, de sua maturação, os queijos são perfurados para promover maior presença de oxigênio, que é nesse dia 1. E essa maior presença de oxigênio vai permitir que o mofo tenha um ambiente interno favorável para o seu crescimento. Ou seja, nessas perfurações, o fungo cresce, desenvolvendo assim as características de veias azuis no queijo, como demonstrado na imagem com 21 dias, onde vai se ter o desenvolvimento, né, do Penicillium roquefort, com menos oxigênio, né, já com o seu desenvolvimento, mais CO2, e com isso vai ter também o aprimoramento, né, do seu sabor e aroma, a intensificação do sabor e aroma característicos do queijo azul, devido à presença do desenvolvimento, né, desse fungo. Bom, de acordo com a portaria do MAPA 146, de 7 de março de 1996, nos critérios microbiológicos, os queijos azuis são denominados queijos de média umidade, porque a sua umidade encontra-se entre 36% a 46%. Bom, os coliformes a 45 graus Celsius, numa quantidade de 5 amostras, 2 amostras podem apresentar mínimo de 100 e máximo de 500 micro-organismos. Para os estafilococcus coagulados positiva por grama, o número de 5 amostras, 2 amostras apenas, podem apresentar mínimo de 100 e máximo de 1.000 micro-organismos. Já para a salmonella e Listeria monocytogenes, a cada 5 amostras, nenhuma dessas amostras podem apresentar micro-organismos. É isso, essas são as minhas referências e muito obrigada pela atenção.